Gilberto, beleza? Prazer, Adroaldo, bom estar falando com você. Você é um cara que esteve na seleção brasileira no momento que a seleção ela era temida e respeitada. Respeitada pela torcida, né? Daqui a nossa torcida, temida pela torcida adversária, pelos times adversários. E a gente tem visto assim, vamos dizer, vou usar a palavra fracasso. Então, fracasso da seleção, Copa do Mundo a gente sabe que é difícil, né? E o jogo decide-se em detalhes, ok, beleza, mas o que está acontecendo? O que o Gilberto Silva acha que está acontecendo aí com a seleção brasileira? É problema de gestão da CBF? A gente não faz mais craques como antigamente, embora isso eu não concorde, porque a gente tem muito jogador bom e diferente por aí. O que está acontecendo, Gilberto? O que o Brasil precisa fazer para retomar esse respeito? A gente está vendo aí nas eliminatórias os times adversários jogando com o Brasil, como se estivesse jogando com qualquer seleção por aí, que se lasque. O que o Brasil precisa fazer para voltar a ter esse respeito no cenário internacional e também trazer de volta, Gilberto, aquele carinho que a seleção brasileira despertava na torcida aqui? Bom, bacana, Adriel, sua pergunta, cara. Isso é em vários momentos, né? Pessoas também me perguntam o que tem acontecido com o futebol brasileiro, com a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira ela é o reflexo, na minha opinião, do que acontece no próprio país, no Brasil. Então, acho que nós, né, brasileiros, pessoas do futebol, né, atletas, ex-atletas, gestores, imprensa, quem mais? Árbitros, todas as pessoas, as entidades, precisa pensar de uma forma mais carinhosa no futebol brasileiro. Eu lembro que, alguns anos atrás, né, estava muito bonito um discurso falar que, poxa, os jogadores brasileiros precisavam aprender o futebol europeu. Talvez, acho que foi nós caímos nesse conto, né, nessa história. Cilada, né? Porque, ao mesmo tempo, começamos a perder o que o brasileiro tinha de bom, que era a parte do improviso, a parte do drible. E as pessoas começaram a querer trazer modelo europeu sem entender, na essência, o que é o futebol europeu para dentro do Brasil, onde você tem uma característica única. E o que fez o Brasil ser respeitado, né, e adorado pelo europeu, em qualquer lugar do mundo, era o que o Brasil fazia diferente do que qualquer outro país fazia até então. Agora, o que foi acontecendo com o tempo? O jogador brasileiro parou de driblar, ele parou de improvisar, ele passou a fazer menos isso, e em contrapartida, né, o europeu ele aprendeu fazer isso muito bem. Ele tem aprendido, coisa que nós fazíamos isso com o pé nas costas. Agora, nós temos que rever os nossos sistemas. Isso começando nas categorias de base. Na minha visão, para muitos gestores, né, de vários clubes, eles enxergam a base como o custo deles, um custo muito alto. Mas eles não conseguem enxergar, talvez, a importância de fazer um trabalho muito bem feito na base para que esse jogador ele chegue, ele passe pelas divisões, né, do seu clube e cada vez mais preparado, mais competitivo, melhor condicionado, com consciência tática, técnica, física e mental do jogo, do que ele precisa para dar resultado. Então nós temos esquecido várias coisas importantes, deixando de lado. Muitas vezes temos empurrado a sujeira para debaixo do tapete e quando estoura, é preciso apontar o dedo para alguém. Então nós temos que parar um pouco para pensar melhor como nós vamos resolver os problemas do futebol brasileiro, mas todo mundo junto. Vocês sozinhos não podem fazer isso, a CBF sozinho não pode fazer isso, um clube sozinho não pode. Mas se juntarmos todo mundo, todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, cara, vamos parar para pensar no futebol brasileiro. Futebol brasileiro, todo mundo deu porrada no Filipão quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, mas depois que perdeu de 7-1, ninguém sentou para discutir o futebol brasileiro. Exato. De uma forma, gente, o que está acontecendo no futebol brasileiro? Por que a seleção perde 7-1 em casa? Vamos rever o que está acontecendo nos clubes, na seleção, vamos ver de processo, que nós precisamos melhorar para que isso nunca mais volte a acontecer. Mas isso não tem acontecido, né? Então, de repente, em algum momento, eu vou olhar para o meu umbigo, o outro olha para o umbigo dele, e a gente vai sempre ficar questionando, poxa, a seleção não vai bem, perde um jogo, nós vamos olhar para a seleção. Mas eu acho que as coisas são muito mais complexas, porque somente a gente olhar para a seleção.
Temos que olhar o futebol brasileiro em cada área dele e buscar melhora, né? Conta nós aprendemos com o europeu. Nós temos que pegar o que eles fazem de bom e o que nós podemos aprender e adaptar para o nosso, a nossa maneira. Nós temos o nosso jeito de fazer futebol, o português tem o dele, o italiano tem o dele, o inglês tem o dele. Então, mas não é demérito nenhum, nós aprendemos com eles, mas não perder o nosso jeito de fazer, não perder principalmente a nossa essência de brasileiro.